Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus me ministrou o coração hoje, nessa tarde e ao decorrer do culto. Uma palavra que eu levei nessa noite e também louvei uma canção minha, o qual o Senhor me concedeu, que chama-se Jeová Rafá. Quero também compartilhar com vocês esse testemunho. Diz a palavra no Salmo 51, Davi, quando ele clama ao Senhor, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Davi, quando ele clama no Salmo 51 ao Senhor, ele tinha acabado de passar por uma circunstância mega difícil, o qual alguns já sabem que foi a questão do assassinato de Urias e o adultério com Batseba. Ali Davi se encontrou de uma forma, quando o profeta veio ter com ele e trouxe aquela revelação do seu pecado, ele veio estar numa posição muito difícil na vida. E circunstâncias se manifestam em nossas vidas, o qual nós encontramos em meio a situações que literalmente viemos pecar contra Deus, e ali Davi estava clamando ao Senhor: não retire de mim o teu Espírito Santo. Naquele tempo antigo, o Senhor somente derramava o seu Espírito Santo sobre os profetas e os reis. Então, literalmente, aquilo que aconteceu com Davi, da separação de Deus por causa do pecado, como diz a palavra em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, ele foi separado ali, Davi, da presença de Deus, e ele sentiu essa falta de Deus. E nessa adoração, no final ali fala assim, é bem chamativa a atenção, que fala assim, numa questão de separação do Senhor: segura minha mão, livra-me da solidão que tenho de ti. Tá eu tentando lembrar minha própria letra. Livra-me da solidão que tenho de ti. Jesus na cruz, ele clamou ao Senhor e falou: Elohi, Elohi, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Esse sentido de abandono de Deus é por causa do pecado. Ali Jesus estava literalmente trazendo sobre ele a culpa do pecado, e por trazer a culpa do pecado sobre a sua vida, a culpa que era o meu pecado, o teu pecado, ali Jesus levou sobre a cruz. Levou sobre ele, aí ele falou: Senhor, por que me abandonaste? Eloí, Eloí, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O sentido da distância de Deus, ao dizer que muitas das vezes nós sentimos a falta da presença de Deus, é por causa de circunstâncias erradas que estamos vivendo. A palavra diz: se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Mas se pecarmos também, 1 João 2,1 fala: filhinho, essas coisas eu escrevo para que não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação não somente por nós, mas por todo mundo. Eu quero te dizer para você aí que não tem a presença do Senhor ainda, que não confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, receba essa palavra e confesse Cristo como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados possam ser perdoados e que o Espírito Santo, ao manifestar, ele possa te convencer, como diz a tua palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Receba essa palavra no teu coração nessa noite. E essa canção que eu vou ministrar aqui, que chama-se Jeová Rafá, presta atenção na letra. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Forças pra continuar, eu preciso chegar lá. Ajuda-me a caminhar, Jesus. Não tenho força para prosseguir, pois dependo totalmente de ti. Glorioso, majestoso Filho de Davi, Jeová Rafá, o Deus da minha provisão, Jeová Jireh, o Deus da minha salvação, Jeová Rafá, o Deus da minha provisão, Jeová Jireh, o Deus da minha salvação. Clamo a
continuar, eu preciso chegar lá. Ajuda-me a caminhar, Jesus. Não tenho força para prosseguir, pois dependo totalmente de Ti. Glorioso, majestoso Filho de Davi, Jeová Rafa, o Deus da minha provisão. Jeová Jireh, o Deus da minha salvação. Jeová Rafa, o Deus da minha provisão. Jeová Jireh, o Deus da minha salvação. Clamo a Ti, Senhor, preciso do Teu perdão. Ajuda-me, Senhor, a prosseguir. Levanta-me de onde eu caí. Segura na minha mão e livra-me da solidão que tenho de Ti. Essa solidão que muitas das vezes nós temos do Senhor é por causa do pecado. Lembra que Cristo pagou um alto preço pela tua vida, pela minha vida. Confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois a palavra diz em 1 João, ali no 4, se não me engano, 3 ou 4, fala assim: o teu coração te condena, sabeis que maior é o Senhor. Toma posse dessa palavra nessa noite. Receba essa palavra de fé para que você não venha desanimar nessa caminhada. Receba essa palavra e entenda que Deus é por nós. A palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Ótima noite, graça e paz.